aliança. Quem já leu Ruth? Alguém já sabe mais ou menos a história de Ruth? Já? Então a gente vai dar só uma pincelada, tá? A história, ela fala mais do Elimeleque, que é o marido de Noemi, né? Que no qual Israel estava passando por um problema econômico, uma grande crise econômica. Então Elimeleque pegou Noemi e seus 2 filhos e foram para Moabe, tá? Lá os seus 2 filhos casaram com moabitas, né, com as nativas da terra, e os 3, o Elimeleque, né, o Malom e Quilion morreram. Vocês já sabem, né, que eles morreram e ficou Orfá e Ruth. Eram casadas com os 2 filhos de Elimeleque e Noemi, tá? E aconteceu o seguinte: por causa, no caso, eles vieram a falecer em meio a um drama de dor e sofrimento, que Ruth, uma das noras de Noemi, fez uma profunda aliança com a sogra. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo para que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa senão a morte me separar de ti. Noemi queria despedir-se, né, de Orfá e Ruth, e mandou, quando o marido dela morreu, os 2 filhos, no caso de Ruth e Orfá morreram, ela despediu elas 2 para ir com a mãe. Só que Orfá foi se despedir de Noemi, beijou Noemi e foi, né, para sua terra, para sua família. Já Ruth, não. Ruth foi quando Ruth respondeu para ela: não insista, né, comigo para que te deixe, que não mais te acompanhe. E o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Então Noemi foi junto com Ruth, né? Como ela estava viúva naquele tempo, quando morria, quando ficava uma viúva, a família, quem cuidava da viúva eram os familiares. Então foi quando Noemi foi para a terra, né? E perto onde Boaz estava para cuidar dela. Pode passar, Devinho. Então dessa lição que fala de poder de uma aliança, tá? Que está em Ruth 1, 15 a 18. A gente vai falar sobre as qualidades que se destacaram em Ruth. Primeiro, Ruth era uma pessoa bem resolvida em relação à sua aliança com sua líder. A gente está falando do líder. Para Ruth, Noemi foi uma líder, né? No qual Ruth via, né, Noemi, e por ter afinidade com Noemi, ela via ela como uma líder. Aqui fala até no versículo 18. Uma pessoa bem resolvida não é influenciada negativamente por outras pessoas, muito menos pelas circunstâncias, tá? Uma pessoa, ela quer dizer que uma pessoa que é líder, né, ela não se deixa ser influenciada pelas circunstâncias na qual a gente vive, porque, amados, nesse mundo a gente tem aflições, né, neste mundo a gente tem tribulações e nunca vai deixar de ter, porque a Bíblia fala que no mundo tereis aflições, não é verdade? Então, a gente não pode se deixar bater pelas aflições. A gente não pode se deixar bater pelas circunstâncias, pelas aflições, até mesmo por pessoas que negativamente falam coisas. Às vezes tu tá bem com uma pessoa, aí já vai lá: não, se eu fosse tu não dava papo não dava papo para a pastora Carla não, né? Bora aqui, fica aqui. Ou seja, aquela pessoa que não está firmada na rocha, o que ela vai acontecer? Ela vai ser uma Maria, vai com as outras. O que uma falar, ela vai na conversa das outras. Então o verdadeiro líder, ele não se deixa influenciar por essas questões, até mesmo porque a Bíblia, o crente, não pode se deixar influenciar, porque em Salmo 1, né, diz que bem-aventurado aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores, né? Então o que Deus está falando? Para você não se sentar junto com as pessoas que não te fazem benefício, não te trazem benefício
nem para a sua liderança e nem para a sua alma, né? Falam besteira, te desanimam, te desaprovam, te diz tudo que vai dar errado, que não vai dar certo. A outra coisa, discípulos e líderes de aliança não perdem a colheita, tá? O discípulo de aliança, ele é obediente. Amados, se vocês pudessem contemplar e ver que uma obediência, ela traz, vocês aprenderam, quem foi para o encontro sabe, né? Obediência gera bênção. O quão é importante você ser obediente. Eu aprendi na minha vida, né, de convertida, de cristã. Antigamente eu tinha assim uma raiva do meu pai, mas eu não era cristã. Por quê? Porque meu pai aprontou muito com a minha mãe. Então eu cheguei a desejar a morte do meu pai na época. Quando eu me converti, eu aprendi a amá-lo. Porque, inclusive, eu falo para as minhas irmãs, que às vezes tem umas meio rebeldezinhas, que eu digo para elas: olha, você tem que amar o papai, o seu pai, independente do que ele seja. Se ele é prostituto, se ele é ladrão, se ele é alguma pessoa que está na rua, independente do que a pessoa seja, você tem que ser obediente a ele e respeitar. Agora, obediente é como Paulo ministrou uma vez. Não é aquela obediência se ele disser: olha, filho, vai lá roubar isso aqui e traz para mim. Lógico que você não vai fazer. Mas eu estou falando assim no sentido de respeito, de obediência, né? De entendimento. Amém? Você sabe por que Orfa deixou Noemi? Porque a tinha apenas como sogra. Ela não tinha nenhum relacionamento com a Noemi. O relacionamento dela era distante. Era só de sogra. Ah, aquela minha sogra, com certeza ela deve falar isso, né? Essa minha sogra, eu não vou ficar aqui aguentando ela não. Deus me livre. Não vou ficar aguentando ela não. Vai me embora. Então ela não tinha nenhum relacionamento com ela. O líder, ele tem relacionamento. Ele se relaciona primeiro com Deus, que é através da oração, né? Porque o crente que não ora não é crente. O crente que não ora não tem vitória. O crente que não ora não é nada. É só crente. E crente o diabo é. Só não é convertido. Entendeu? E o relacionamento com o líder dele, no qual Deus colocou no seu caminho. Orfa deixou Noemi e ficou órfã, porque ela não tinha mais nenhum parente, a não ser a Noemi na época, que ser sem mãe. Você sabe por que Ruth não deixou Noemi? Porque o relacionamento entre elas era de mãe e filha. Quando você mantém um relacionamento com uma pessoa, seja esposo, seja esposa, seja mãe, pai, filho, você não deixa a pessoa, amado. Você não chega com seu marido: olha, tchau, vai embora, eu vou para um lado, tu vai para o outro. Se você é filho, você: ah, tchau, pai, mãe. A não ser que seja para um trabalho. Eu estou falando de você romper esse relacionamento para sempre. Você não deixa. Quando você tem um relacionamento com uma pessoa, você age de uma maneira diferente. E Noemi, além de ter Ruth, ela tinha uma aliança. Com Noemi ela tinha uma aliança, né? Além de ter ela como sogra, ela via ela como uma líder e via ela como uma mãe. Não é verdade? Ela não ficou desamparada. Você sabe o que é aliança? Compromisso, obediência, responsabilidade. Alianças são várias coisas. Aliança não é só comprometimento, só compromisso. Porque você pode ser compromissado, mas não pode ser responsável. Um exemplo: você é pai de um filho, você tem um compromisso com aquela menina, mas se você não sustentar o filho e não assumir o filho, já não tem responsabilidade. Então não é uma aliança. É só, entendeu? Aliança é uma coisa muito forte, amado. Aliança é o que Deus tem com os homens.
É um relacionamento íntimo, estreito, um compromisso, uma responsabilidade. Infelizmente hoje nem todos têm responsabilidade. Nem todos hoje têm compromisso, que é o que Deus quer. Segunda qualidade que se destacava em Ruth. Ruth mostrava trabalho e colhia os frutos do seu trabalho. Quando ela foi lá para a terra de Boaz, ela foi para a colheita, né? Ela colhia fruto até mesmo para se sustentar junto com Noemi. Boaz permitiu e ela fazia colheitas junto com outros que estavam no campo. Então ela trabalhava, amado. Noemi não ficava só lá na casa dela. Desculpa, estou falando Noemi, mas é Ruth. Ruth não ficava só lá na casa dela, não. Ruth ia lá para o campo e trabalhava. Mostrava o seu trabalho. Ele não ficava sentado, não. Ela não ficava sentada só, não. E deixava a sogra ir lá no lugar dela, não. Ela fazia por onde? Ela trabalhava e depois ela colhia os frutos. Né? Quem tem aliança com os líderes, quem tem aliança com o líder, mostra trabalho. Quem não tem compromisso, fica lá no fundão. No sentido de não querer nada. Não demonstra seu trabalho. Porque o líder... Não estou falando disso não. Não estou falando disso não. Estou querendo dizer que não quer nada. Não entendeu errado. Estou querendo dizer, quem não quer ter compromisso, quer ficar sempre atrás, que é isso que eu não atrás na igreja agora. Não quer ficar por trás, não quer fazer nada. É isso que eu estou querendo dizer, é geral. Tá? Não vai fazer. Eu também no colégio, na faculdade, você sentava atrás. Era do fundão. Então, aqui Deus está mostrando o quê? Que o líder, ele mostra serviço, ele mostra seu trabalho, mas não para o líder. Ele mostra seu trabalho para Deus, porque na realidade ele tem um compromisso, uma intimidade com Deus, não é com o homem. Tá? Outra, Ruth estava entre os segadores. Ruth trabalhou o dia inteiro, ela trabalhava o dia inteiro, até para ajudar Noemi, que Noemi já estava numa idade avançada. Ela trabalhava, ela nova trabalhava para ajudar. Lições, quais são as lições que podemos aprender, né, no livro de Ruth? Quem honra, atrai honra. Versículo do capítulo 2, 12. O filho da aliança, ele é alimentado por nobre e é tratado como nobre. Tá? O filho que tem aliança, ele é nobre, ele é uma pessoa, né, assim, boa, uma pessoa de coração bom, ajuda, trabalha, não tem preguiça. Não tenha preguiça. Preguiça é pecado, hein? Acorda cedo, vai estudar, vai trabalhar, vai pesquisar, vai para a obra. Ah, tem uma coisa, vamos lá fazer um mutirão. Pastor, não precisa nem pedir. Estou aqui. 8 horas da manhã já estou aqui. Olha aí, porque já vai acordar 8 horas. Já acordo 6 horas, todo dia, até domingo. Né? Então, e ele é tratado como um nobre e ele é nobre e vai ser tratado como um nobre. Deus vai colocar ele em lugar de nobreza, amados. Olha só. Deus vai colocar você, se você der honra, vai ficar no lugar de honra, vai estar juntos com que honram. Deus, ele vai fazer algo por você. O filho aliançado dificilmente é repreendido, e quando aceita com amor e repreensão. Olha lá, dá um exemplo. O filho aliançado dificilmente ele é repreendido. O líder que tem aliança, que é comprometido, né, que é nobre, dificilmente o pastor chama a atenção dele, ou os líderes chamam a atenção dele. Por quê? Porque ele é nobre. Porque alguns dizem assim, alguns líderes, né, falam assim:
Poxa, mas fulano de tal me dá tanto trabalho. Deus me livre e guarde. Eu vou ter que ter um gravador para toda hora colocar a mesma coisa. Por quê? Porque ele ainda não tem aliança, amado. Ele ainda não tem aliança, ainda não se firmou numa aliança, primeiro, uma aliança de Jesus. Porque a pessoa que tem aliança com Jesus, ela entende o trabalho do Senhor, ela entende o amor do Senhor, ela não quer ficar parada, ela quer trabalhar, ela quer ser guiada, ela quer ser um líder. Amado, eu não consigo entender se a pessoa está numa igreja, ela não quer ser algo, ela não quer trabalhar, nem que seja servindo as pessoas. Eu gostava de ficar antigamente na portaria, estava lá recebendo, mas eu estava lá. Por quê? Porque eu tinha 3 para correr. Felipe, Ana e Paulo. Saía uma, pegava outra. Então eu só podia ficar na portaria. Na verdade, era o único lugar para mim, a portaria. Mas, em qualquer área, se você tem que desejar, você tem que almejar, né, estar na presença do Senhor, a trabalhar para Ele, a ser nobre, a ter uma aliança, né, com o seu líder. E quando é repreendida essa pessoa, ela aceita como uma repressão. Amado, se alguém chegar para mim e diz, olha, pastora, a senhora precisa... Eu nunca vou gritar com a pessoa e falar, não, vem, vai falar com outra. Não, ao contrário. Quem me conhece sabe que eu fico, tá bom, vou tentar mudar. Por mais que eu não goste, eu vou tentar mudar. Eu aceito. Por quê? Porque às vezes quem está de fora, você como está lá, você não está vendo, mas quem está de fora, vê e conhece. Não é verdade? Os filhos legítimos casam-se com os da própria família espiritual. Os filhos legítimos, aqueles que são de Deus, eles têm um relacionamento, né, com a própria família, que é da igreja, aqueles que estão na presença de Deus, eles têm uma aliança junto com essas pessoas, eles querem estar no mesmo lugar, eles querem ter conhecimento. Tem louvor, tem célula, tem conversão, reunião, mas eles querem estar no meio dessas mesmas pessoas, eles têm que se casar com essas pessoas, assim, no sentido de ter um relacionamento estreito com essas pessoas. Amém? Não se casam com ímpios, porque o jugo desigual tem muito, amado. Tu não pode se casar com quem não tem o mesmo pensamento, né? a mesma vontade de estar na igreja, de estar fazendo a obra, porque você vai ter problema. E até prefere não manterem relacionamento afetivo amorosos com irmãos de outros ministérios. 2:8-22, tá? A mulher de Deus conquista o coração do seu Boaz. Ruth conquistou o coração de Boaz, né? Ela, de acordo com Noemi, a Noemi orientou ela como uma líder, né? Obedeceu Noemi, viúva, não tinha compromisso com ninguém, obedeceu e fez, né, uma aliança com Boaz, e Boaz viu graça em Ruth, né, e a resgatou. Depois eu vou falar de Boaz. E reconheceu como mulher virtuosa, que diz, né, Provérbios 31:10, mulher virtuosa, quem o achará? O homem de Deus conquista o coração de Ruth. 6. O filho da aliança, ele reconhece que não deve haver beijo na boca ou sexo antes do casamento. Ai! Ai, ai! Jovem. Olha aí. Alguém está dizendo assim, impossível. Não é impossível, não. Eu estava até vendo uma reportagem, do Silas Malafaia, lá no Danilo Gentili, que o Danilo Gentili perguntou, essa é sua esposa? Quantos anos de casado? 32. Aí Danilo perguntou para ele, você se casou virgem? Ele, casei, me casei virgem, foi Danilo.
aquela palhaçada dele, olhando assim, como? Só faltou dizer, como? Pode sim, amado. Quem vive no Espírito e ama a Deus, pode. Pode. Isso pode. Sexo em beijo antes do casamento, não pode. Já expliquei, Paulo já explicou por quê, né? Quem sabe? Beijo, ele é a introdução para o ato sexual. E não venha dizer que não, que é. Meninos e meninas, quando alguém se beija, não vou falar profundo, né? Porque tem criancinhas aqui na frente, ficam algumas coisas excitadas. Não é verdade? É ou não é? Quem não for está doente. Venha dizer que não, que é. Entendeu? Então por que não se deve? Por quê? Por causa disso, amado. Se tem um camarada lá que é foguito, melhor não beijar. Porque tem uns que é tarado. Então não beija. A mulher ela sabe segurar mais, mas o homem não. Entendeu? Então, o servo de Deus e o jovem de Deus, que tem aliança, né, tem aliança com Deus, ele se preserva. E é muito bonito e gratificante, amado, quando você encontra o seu par. Aí eu digo, essa cara é metade, e você na hora se descobre junto. Muito, eu posso dizer que é muito lindo. É muito lindo, tá? Então pronto. Só digo isso, o resto eu não digo, tá? Ele é bom. Tá aqui. E até preferem não manterem relacionamento com as pessoas, já disse, todos precisam de um mentor, um líder. Todo mundo, todo cristão precisa de um mentor, tá? Tem que ter um mentor como referência, porque senão você não vai, né, ser discipulado, você não vai ser guiado, assim, saber como você deve se portar. Você pode estudar e vir na igreja? Pode, na igreja é ensinado o que se deve fazer, o que não deve fazer. Mas todo mundo tem que ter um líder. Até o apóstolo René tem um líder, né? Um discipulador americano, né? Esse nome aí que ele falou. Esse mesmo. Então, toda pessoa ela tem que ter um líder como referência. Primeiro, o maior dos líderes, Jesus, tá? Depois, um líder onde Deus escolheu o que é. Pelo fato de Ruth ser uma filha de aliança, Noemi é honrada por todas as mulheres de Belém. Ruth, né, fez de Noemi uma mulher que ela honrou, e as outras pessoas da cidade de Belém, da onde eles estavam, que eles foram, depois que teve a crise econômica, que eles foram para Moab, reconheceram Noemi, né, como uma líder, como uma mulher de Deus, né, como uma mentora na vida de Ruth. Um filho aliançado vale mais que 7 filhos. Às vezes, um filho que tem aliança, que é obediente, que está na presença, ele vale muito mais que 7 filhos. Os discípulos dos filhos espirituais de um líder, são como seus filhos. Em Ruth 4,16. Noemi não chama Obed de neto, mas de filho, porque depois que Ruth casou com Boaz, teve seu neto, né, que é Obed, que é o neto. E ela não chamava ele de neto, ela já chamava ele de filho. Olha só a honra, né? A pessoa, coisa linda. Eu vou chamar também de filhos meus netos. Não vou chamar de netinhos. Não vou mandar dizer, ela chama de titia. Ruth trouxe cura para o coração de Noemi. Por quê? Porque ela estava ferida devido à morte.
Eu já sei. Vocês sabem que é perder 3 pessoas, né? 2 filhos e o marido. Perder 3 pessoas que ela amava, com certeza deve ter causado um trauma, depressão profunda, né? Tristeza e amargura, tanto que ela não queria que nenhuma das duas seguisse ela, Orfá e nem Ruth. Ela queria morrer sozinha. Ela já estava entrando em depressão, né, em tristeza. E com o que Ruth fez pela Noemi, curou, né, a sua alma, curou a sua ferida, deu honra para ela, né? Ela se sentiu amada por Ruth, né? Homenageada por Ruth, né? E obediente, né? Sua líder. E olha só, Deus curou a sua alma dessa ferida que ela tinha. Sua líder havia sofrido muitas perdas, mas a aliança e a fidelidade de Ruth curaram o coração dela. A 12ª, eu vou acabar. Eita, não passou não? Através dos filhos aliançados, reis, nasceram em nosso ministério. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi, olha só filhos de honra, de obediência, né? Rei Davi, o rei Davi gerou o rei Salomão até o rei Jesus. Como homem descendeu da geração de Ruth. Ruth só fez história porque foi uma filha de aliança. Os filhos de aliança, eles fazem história. Os filhos da obediência, eles fazem história, tanto na vida de outras pessoas, quanto na sua vida, né? O que aconteceu com Ruth, né? Pode ver que são poucas mulheres que Deus menciona na Bíblia. Esther, fala da Esther, né? De Ruth, de Débora, só que Débora não tem muita coisa, né? Sobre a história de Débora, assim. E Priscila, né? De Áquila, né? Então são poucas mulheres. E aqueles que são filhos da honra, Deus ele dá honra e ele fazem história. Mas somente aqueles que têm, ó, aliança. Isso aqui, ó. Aliança é comprometimento, respeito, obediência, trabalho, tá? E comprometimento. Porque o que você faz, amados, não é para mim. O que você faz é para Deus. Se você vem na casa do Senhor, se você se interessa pelas coisas de Deus, se você é comprometido com a obra, porque Deus, Ele não lhe chamou só para você ficar sentadinho, não. Vocês estão sentados aí, mas Deus vai um dia levantar vocês para o exército dele de soldados na batalha, na frente. Vocês vão estar aqui na frente trabalhando com eu creio. E assim como eu estou aqui, vocês vão fazer a mesma coisa. Vão trabalhar na vida de outras pessoas, vão formar vidas, vão gerar gerações e gerações depois. É tão bom quando você chega, aí chega uma pessoa, poxa, obrigada, olha, pela palavra, por isso, por aquilo. Eu estava tão triste, eu estava tão amarga, e Deus fez uma obra na minha vida. É tão bom, amado. Você se sente tão, poxa, graças a Deus, eu agradeço, Deus, obrigado por eu ser um canal de referência para você, de obediência. Mas a pessoa tem que ser obediente. E ser obediente não é fácil, hein? Ser obediente não é fácil. Requer mudança, a sua mudança de atitude requer primeiro santidade. Ai, santidade. Santidade. Santidade inclui muita coisa. Entendeu? Olha uma conclusão. Deus está levantando nesta geração uma multidão de filhos aliançados com Ruth. Deus trará uma honra para todos nós, com uma conquista de pessoas que têm o caráter de reis
segundo o coração de Deus. Amém? Deus quer trazer uma geração de obedientes para você, para essa igreja, para nós, para a sua família, essa aliança com seus filhos. Amém? Boaz, ele veio para Ruth como libertador, como resgatador. Olha só, resgatador de Ruth. Ele é a figura de Jesus Cristo.